podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 51 do podcast Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Após 5 semanas de pausa em que vocês ouviram 5 episódios do podcast Sigilo Quebrado, do caso Natália, voltamos à programação normal. Estou aqui no estúdio com o repórter Messias Borges para falar sobre a reportagem que ele fez mostrando a situação de Fortaleza como um entreposto no tráfico internacional de drogas. As apreensões e as prisões aumentaram bastante neste ano de 2023 e o Messias fez uma reportagem, na verdade fez 2 matérias, contando como é que está esse panorama. Oi Messias, tudo bem? Oi Emerson, tudo bem com você? Vamos trazer hoje, na volta do podcast Pauta Segura, depois de uma pequena pausa, como você falou, um panorama das apreensões e prisões por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Tive a oportunidade de entrevistar um delegado da Polícia Federal que me contou como é feito esse trabalho da Polícia Federal lá no Aeroporto de Fortaleza e quais foram os resultados nesses últimos anos. Show de bola, Messias. Agora eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, Messias, como foi que você teve a ideia, como foi que surgiu a ideia de fazer essa pauta. A movimentação nos aeroportos cresceu bastante em Fortaleza e nos outros estados do Brasil. Conta aí pra gente como foi que você teve essa ideia, Messias. Emerson, primeiramente, eu fiz algumas viagens nos últimos meses que eu tive a oportunidade de passar por alguns aeroportos aqui do Brasil e como eu trabalho como repórter da área de segurança, eu fico atento sempre, nos aeroportos ou em qualquer lugar onde eu estou, a questão da segurança, o trabalho policial, sempre dou uma olhada e eu estava também atento já nas últimas semanas e até nos últimos meses que a Polícia Federal vem disparando vários releases, sobre abordagens, prisões de passageiros ocorridas no aeroporto de Fortaleza por causa justamente desse tráfico de drogas. Muitas vezes o tráfico é nacional, ele tem como destino aqui mesmo a capital cearense ou o interior do estado e para aqui no aeroporto, não vai para outro aeroporto, na verdade ele sai daqui do aeroporto para ser espalhado pelas cidades cearenses e muitas outras vezes essa droga que chega aqui no aeroporto de Fortaleza, ela tem como destino internacional, a Europa ou outros países, e eu percebi que houve um aumento de prisões por causa dessas mensagens que a Polícia Federal vinha disparando no seu grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo do WhatsApp para a imprensa, que a assessoria de comunicação da Polícia Federal divulga as operações, as principais prisões no dia a dia, e eu fui ficando atento a esses factuais e então procurei a assessoria de comunicação da Polícia Federal para tentar dados e também uma entrevista para ver se a minha tese se comprovaria. E realmente, em parte, se comprovou. Houve um aumento de prisões neste ano de 2023 por tráfico de drogas no aeroporto de Fortaleza, apesar de que a apreensão de drogas diminuiu bastante, houve um aumento de ocorrências com suspeitos presos, mais suspeitos presos, mas a quantidade de droga apreendida neste ano é menor do que nos anos anteriores. Messias, como você falou, as prisões dobraram em 2023 na comparação com 2022. Qual foi a justificativa, então, da Polícia Federal para esse aumento? Eles aumentaram a fiscalização ou o que foi que eles atribuíram esse aumento de prisões, no caso? Emerson, eu entrevistei o delegado regional de Polícia Judiciária em exercício da Superintendência da Polícia Federal aqui no Ceará, que é o Victor Mesquita, e ele me disse que esse aumento de prisões no aeroporto de Fortaleza pode ser atribuído a diversos fatores, mas ele elencou como os principais a maior especialização dos policiais envolvidos, o aprimoramento do treinamento dos cães farejadores da Polícia Federal e também o aumento do tráfego aéreo, como você falou, Fortaleza, até pela mudança que teve no aeroporto, com a nova concessionária, Fortaleza é cada vez mais um maior destino de
de voos e também acaba sendo uma ponte de vários estados do Brasil com o embarque internacional, né, principalmente para a Europa. Tem aumentado esses voos. Eu também tinha visto algumas informações, matérias feitas pelos nossos amigos aqui da economia, aqui do Diário do Nordeste, sobre aumentos de rotas de voos mesmo, né, para fora do país. E isso acaba chamando também a atenção dos traficantes, das facções criminosas que trazem essa droga geralmente de outros países aqui da América do Sul, passa muitas vezes ali por Rio Branco ou por outro estado, pelo Amazonas, ou então vem em outra rota, né? Tem também a rota que vem mais pelo sul do Brasil e chega aqui em Fortaleza e depois vai para a Europa, né? Como eu trouxe na reportagem, há vários destinos, né, desses suspeitos que foram presos. Entre eles, Lisboa, Dubai, Paris, Roma e também até a Índia foram alguns dos destinos dos suspeitos que foram presos neste ano de 2023 pela Polícia Federal no aeroporto de Fortaleza. Então tem a questão do aprimoramento do trabalho feito pela própria PF, tem também a parceria junto com a Receita Federal do Brasil, né, que eles fazem juntos ali toda essa checagem das malas, da bagagem, do que o que passa ali no aeroporto. E também tem a questão de um maior interesse das facções do crime organizado em enviar essas drogas passando aqui pelo Ceará. E uma coisa que a gente percebe é que as quantidades não são, por isso que até o quantitativo de drogas apreendidas diminuiu, mas as prisões aumentaram, porque a quantidade de droga que eles passam, uma pessoa sozinha não pode transportar muitos quilos, até para não chamar a atenção, né? Eles têm que disfarçar isso. Quais são, assim, os principais, você também elencou na sua matéria, algumas formas em que eles tentaram burlar a fiscalização passando isso em determinados produtos para disfarçar. Que produtos foram esses que você pode, assim, destacar? Emerson, os criminosos tentam de todas as formas, né, fazer com que a Polícia Federal ou a Receita Federal não descubram que essa droga está passando pelos voos internacionais ou mesmo nacionais, e há várias estratégias, né? Somente nesses últimos anos a Polícia Federal encontrou principalmente cocaína, né, escondido dentro de espumas de travesseiros que tinham dentro de uma mala, também dentro de sutiãs femininos, né? Também encontrou essa droga até dentro de produtos cosméticos, né? Shampoos, cremes, o que pode ali passar despercebido, né? Porque dentro de outro produto, né? Dentro de um material, mas a Polícia Federal desconfia, muitas vezes tem alguma informação de levantamento mesmo de inteligência. A Polícia Federal não pode detalhar como eles descobrem que uma pessoa é suspeita, por que aquela pessoa é verificada. Eles têm alguns levantamentos de inteligência que eles não podem divulgar, mas eles estão atentos a todas as pessoas que passam pelo aeroporto, e a gente sabe que nem sempre eles conseguem abordar ou chegar a um suspeito de tráfico de drogas pelo aeroporto, né? Ou mesmo por via terrestre. É muito difícil a polícia como um todo, não só a Polícia Federal, conseguir frear 100% do tráfico de drogas, mas o que eles conseguem, temos aqui os números do que conseguiram nesses últimos anos. Houve realmente esse aumento em 2023, já foram presos entre janeiro e outubro, né? Nos 10 primeiros meses do ano, foram presos 28 suspeitos por tráfico de drogas no aeroporto de Fortaleza, em 19 ocorrências registradas, né? São 25 brasileiros e 3 estrangeiros, ao total 10 homens e 18 mulheres. Também chama a atenção esse aumento do número de mulheres que participam como mulas, né? No ano de 2022, houve a metade de prisões. Em todo o ano de 2022, foram presas 14 pessoas, né? A metade do que já foi preso neste ano de 2023. E em 2021, nós tínhamos um número de 23 suspeitos presos por tráfico de drogas no aeroporto de Fortaleza. Esse aumento é justamente isso que o delegado Victor Mesquita falou, se dá muito também pelo aumento do tráfego aéreo que passa aqui por Fortaleza.
Messias, você estava falando e eu estava lembrando aqui de um caso que aconteceu, acho, por volta de 2010, 2011, que eu fiz a cobertura na época, em que um italiano foi preso com mais, acho que 10 ou 11 pessoas, entre mulheres e homens, né? E ele era o coordenador dessas mulas, né? Que é como a polícia chama de forma pejorativa essas pessoas que transportam a droga, né? Para as quadrilhas internacionais. E esse italiano, ele foi preso juntamente com essas pessoas. O nome dele era Mário Emílio Severoni, o nome desse italiano. E ele era o coordenador dessa quadrilha e foi apontado como chefe. Anos depois, já acho que por volta de 2017, por aí, 2016, 2017, eu consegui fazer uma entrevista com ele no presídio, com o Mário Emílio Severoni. E ele disse que realmente ele foi contratado e recebeu uma quantia para arregimentar mulheres para fazer esse transporte. E ele ia para o Paraná, e do Paraná essas pessoas cada uma já vinha com a sua mala, com a sua quantidade de droga, e assim, era como se eles não se conhecessem, só que todos faziam parte do mesmo grupo, né? E aí ele dizia que ele não era o chefe da quadrilha, ele era apenas mais uma peça dessa engrenagem. E outra coisa que eu lembrei também é que, você falando da forma como as quadrilhas tentam burlar a fiscalização, uma das maiores formas de burlar foi aquela em cachaça, né, em garrafas de cachaça, que era feito pelaquela quadrilha alvo da Operação Cardume, e que foi desarticulada pela Polícia Federal, enviou vários quilos de cocaína para a Europa em forma de cachaça, e lá, quando chegavam lá, era que eles faziam o processo químico de separar a cachaça da cocaína, né? Então esse grupo foi desarticulado e vários integrantes ainda se encontram presos hoje. Então é isso. As quadrilhas seguem tentando diversificar essa forma e a Polícia Federal segue caçando e tentando impedir que eles consigam, né? Emerson, tem também uma forma que é bem tradicional, não é bem nova, né, digamos assim, que é ingerir cápsulas que dentro tem cocaína, né? O que é um perigo para a vida humana, porque se uma cápsula dessa estoura dentro do estômago da pessoa, a pessoa pode até morrer por causa da injeção que é dada, né, dentro do corpo dessa cocaína. Só para falar sobre as apreensões, Emerson, enquanto houve um aumento de prisões, a quantidade de droga apreendida tem sido menor no ano de 2023, né? Neste ano atual, foram apreendidos 143 quilos de droga entre maconha e cocaína, mas o principal é a cocaína. Na comparação com 2022 teve 295 quilos de drogas apreendido. E em 2021 foi um número bem maior, que foi mais de 1 tonelada, 1.482 quilos de drogas que foram apreendidos no aeroporto de Fortaleza. Até o delegado me falou que a cocaína é o principal mercadoria dessas organizações criminosas, né? Eles preferem trabalhar com a cocaína do que com a maconha, porque a cocaína tem um valor muito alto na Europa e é a droga principal que eles tentam mandar nesse tráfico internacional. Quando chega maconha pelo aeroporto, geralmente é para o tráfico de drogas local mesmo, para ser distribuído aqui dentro do Ceará. E eles, com tantos cães farejadores, né? Eu acho que a maconha deve exalar um cheiro muito maior do que a cocaína, o que atrai muito mais atenção desses cães farejadores que atuam juntamente com os agentes da Polícia Federal no aeroporto e também com esse trabalho de inteligência que você destacou. Messias, você tem mais algum detalhe dessa reportagem que você quer destacar? Emerson, só destacar aqui a principal ocorrência deste ano de 2023, né? Que foi uma abordagem que aconteceu no aeroporto de Fortaleza no dia 30 de abril deste ano, em que foram presos 8 pessoas, né? 6 mulheres e 2 homens, naturais dos estados de Amazonas e da Bahia, com idade entre 20 e 30 anos. 8 suspeitos foram presos de uma vez só. Eles estavam levando, distribuído entre a mala deles,
um total de 23 quilos de cocaína, né, dividido entre as 8 malas que iam para Lisboa e aí para ser distribuído para a Europa. Bem parecido com a história que eu falei da operação lá do Mário Emílio Severoni. Inclusive, dentre essas pessoas presas na época, as mulheres, as mulas, né, tinham 2 irmãs bolivianas que depois que começaram a cumprir, foram condenadas, começaram a cumprir suas penas e depois avançaram para um regime semiaberto, começaram a morar em Itaitinga, ali próximo ao presídio, né? Elas moravam em Itaitinga e passavam a semana no presídio e o fim de semana em casa. Num desses fins de semana que elas foram para casa, as 2 acabaram executadas e até hoje esse crime permanece impune. Não se sabe quem matou as irmãs bolivianas que moravam em Itaitinga e faziam parte desse grupo do Mário Emílio. O Mário Emílio Severoni fugiu do presídio um período, depois que eu fiz essa entrevista com ele, foi recapturado e morreu no presídio de causas naturais, né, de uma doença. É isso. A Polícia Federal vai seguir fazendo o trabalho dela no aeroporto e nas ruas, mas é certo que o crime organizado seguirá tentando, né, burlar a fiscalização das autoridades. E nós vamos continuar acompanhando por aqui e contando com a perspicácia aí do Messias para perceber esse aumento aí de divulgação da Polícia Federal e fazer uma reportagem assim com tantos dados, com tantos detalhes. Valeu, Messias. Obrigado, viu? Obrigado, Emerson. Eu peço para quem está nos ouvindo para ler essa matéria, né? A gente dividiu em 2 textos que saíram no Diário do Nordeste nesta segunda-feira, que falam justamente o primeiro sobre esse aumento de 100%, né? Já que dobrou o número de prisões no aeroporto de Fortaleza neste ano de 2023, e a outra matéria destacando quais são as rotas, quais são os principais destinos dos suspeitos que foram presos, né? Peço para que compartilhem o nosso podcast e também leia lá a nossa matéria que tem todos os dados, mais informações e a entrevista com o delegado federal. Mas peraí, fica aí, não sai ainda não, que ainda temos o nosso quadro factual. Um influencer de 19 anos denunciou nas redes sociais ter sido vítima de agressão por parte de uma composição da Polícia Militar do Ceará. No último dia 7, conforme o jovem, que teve a identidade preservada, o caso aconteceu no bairro Passaré, em Fortaleza. Ele foi socorrido a um hospital enquanto sangrava por ter recebido coronhadas na cabeça. A Polícia Militar nega a agressão e diz que o caso se tratou de desacato à autoridade. Na versão da polícia, a ocorrência atendida pelo 19º Batalhão resultou em um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, após o indivíduo se opor à ordem policial. Nas redes sociais, o influencer questionou a agressividade dos agentes e falou em uma ação truculenta dos militares. O jovem publicou imagens mostrando os machucados e disse já ter feito exame de corpo de delito, mas até a tarde da última quinta-feira ainda não havia formalizado um boletim de ocorrência contra os policiais militares porque aguardava acesso ao laudo. Leia mais sobre esse caso no site do Diário do Nordeste. A Justiça decidiu levar a júri popular o advogado Aldemir Pessoa Júnior. Ele é réu pela morte da empresária Jamile de Oliveira Correia, que era namorada dele na época do crime. O processo sobre o caso é tratado pelo Poder Judiciário como feminicídio e segue em segredo de justiça. O Tribunal de Justiça do Ceará confirmou que a sentença de pronúncia foi proferida na última terça-feira, dia 7, pelo juízo da 4ª Vara do Júri de Fortaleza. No entanto, ressaltou que mais informações não poderiam ser repassadas por conta do sigilo processual. Ainda não há data marcada para o julgamento. A defesa do acusado disse ter recebido com surpresa a notícia da pronúncia, uma vez que, durante a instrução processual, ficou provada de maneira absolutamente cabal a inocência dele sobre a morte de Jamile, diz a defesa do Aldemir Pessoa Júnior.
O Pauta Segura está chegando ao fim. Messias, parabéns pela reportagem, muito obrigado pela participação aqui no podcast e obrigado por contar aqui os detalhes da sua apuração. Emerson, eu que agradeço pela parceria e tenho que confessar que estava com saudades de bater papo com você, com a Emanuela, que também deve voltar nos próximos episódios, para a gente conversar aqui sobre as nossas principais reportagens e divulgar e contar um pouquinho dos bastidores da nossa apuração. Um abraço a todos. Então é isso. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Eu também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.